You get to hear me now. Automóvel ou carro é um veículo motorizado com quatro rodas, existindo quem defenda que essa definição engloba também os motociclos, que são veículos motorizados com duas rodas. O primeiro meio de transporte a fazer uso de um motor a gasolina para se locomover foi um automóvel produzido com fins comerciais, que continha somente três rodas e foi criado no ano de 1885 por um alemão de nome Karl Benz. Outro detalhe sobre esse veículo é que seu sistema de arranque era manivela. Com o passar do tempo, foram sendo idealizados outros exemplares, muitos deles com o que era chamado na época de motor de dois tempos, idealizado em 1884 por Gottlieb Daimler, utilizado até nos dias de hoje em motos de trilha, o motor de dois tempos. Em 1º de outubro de 1908, a Ford lançou no mercado dos Estados Unidos o seu modelo T, um veículo confortável, robusto, seguro, simples de dirigir e principalmente barato. Qualquer um era capaz de dirigi-lo e consertá-lo. Pode-se afirmar com segurança que a empresa automobilística começou a partir desse momento, pois até então, fabricado artesanalmente, o automóvel ainda era visto com desconfiança pelos americanos. Não passava de um brinquedo barulhento e perigoso. Então, Henry Ford criou um engenhoso sistema de esteira, conhecido até hoje como linha de produção em massa, que movimentava o carro em produção em frente aos operários, para que cada um executasse a sua etapa. Isso aumentou muito a produtividade, pois um carro ficava pronto a cada minuto. O automóvel não poderia ultrapassar os 10 km por hora e deveria levar na frente uma pessoa segurando uma bandeira vermelha para sinalizar os poderes que o automóvel estava passando a pelo menos 60 metros de distância à noite. Costumava-se utilizar uma lanterna. O primeiro carro inglês a ser produzido foi a Lanchester. No Brasil, o primeiro automóvel chegou apenas em 1893, comprado por Santos Dumont, um inventor do avião. Demorou ainda algum tempo para que outras pessoas adquirissem esse luxo, apesar de algumas montadoras como a Ford e a General Motors já terem se instalado no Brasil na década de 30. Foi somente em 1956, período de governo de Juscelino Kubitschek, que as multinacionais automotivas começaram a montar automóveis por aqui. Após a produção dos automóveis para passeios e das caminhonetas, teve início a produção dos Volkswagen, o DKW VMAG e também o Corcel, então pertencente à Ford, e o Opala da frota da Chevrolet. Apesar de todos esses automóveis serem armados no Brasil, suas plantas eram idealizadas nas sedes europeias e norte-americanas, sendo que grande parte de peças e equipamentos necessários eram importados. Completamente distinto do que era antigamente, o automóvel contemporâneo tem particularidades das quais nós só podemos desfrutar hoje, como conforto e agilidade, sem dizer que hoje a maioria deles são muito mais silenciosos e seguros. No decorrer dos anos, os automóveis vêm se transformando, passando a ser objeto de desejo de milhares de pessoas, sem dizer o processo que envolve a produção proporciona emprego a milhares de pessoas no mundo inteiro, agitando bilhões de dólares e trazendo amplos lucros para grandes empresas fabricantes. O carro é um dos grandes facilitadores do nosso dia a dia, mas também o causador de alguns problemas. O principal problema é a poluição causada pelo tráfego, que é responsável por mais de 250 novos casos de bronquite crônica e mais de 500 mil ataques de asma a cada ano na Europa, ou até em casos como, por exemplo, em São Paulo, onde 75% da poluição é causada pelos carros. Devemos manter em mente que a invenção do carro não é ruim, mas nós podemos reduzir um pouco o seu grande impacto na natureza apenas utilizando uma bicicleta ou indo andando para o seu trabalho,
Assim, todos contribuindo, nós podemos ajudar cada vez mais o meio ambiente. Essa foi a história do automóvel. Obrigado pela sua atenção. Espero que tenham gostado.